Eu trouxe um caso aqui para a gente conversar e debater. Tem vários detalhes aqui interessantes. Acho que vai ser bem produtivo. Bom, o caso, professora, colegas, é de uma mulher, 35 anos, aqui de Florianópolis, e na história ela traz uma queixa de diarreia crônica que iniciou há 6 meses. Não era diária, mas umas 2, 3 vezes por semana ela tinha crises, e nessas crises ela evacuava 2 a 3 vezes, e ela relacionava que era geralmente após uma refeição, mas não tinha um padrão muito determinado. Associado a essas crises de diarreia, que era a queixa principal, ela tinha, na imensa maioria das vezes, dor abdominal em cólicas, que aliviava após a evacuação, distensão, flatulência, e algumas crises, ela associava que ela também tinha o rubor facial e cefaleia. Ela, na história, não tinha perda ponderal, não tinha febre, não tinha sangramento, e as diarreias não aconteciam durante a noite. Né? Como os fatores, investigando um pouquinho mais assim, o que provocava, ela não conseguia muito bem, mas ela dizia, quando eu perguntei qual alimento que provocava, ela disse tudo. Não, mas, e nas crises mais importantes, quais são os alimentos que, se você comer, sabe que vai dar problema? Então, ela falou, olha, como brigadeiro, sorvete, chocolate, tomate, banana, morango, pimenta, álcool e também com estresse. Quando ela tinha um fator emocional, ansiedade extrema, ela também tinha diarreia com cólicas. Né? Essa era a história em resumo. E aí, o Fábio pediu para eu trazer algumas perguntas aqui para a gente ouvir a opinião de todos. Né? Então, eu trago aqui a primeira pergunta. Quais são as hipóteses e as primeiras condutas? Letra A. Pensaria em doença inflamatória intestinal e solicitaria uma colonoscopia. Letra B, diarreia infecciosa, coprocultura e parasitológico. Ou pensaria inicialmente em síndrome do intestino irritável, e não solicitaria nenhum exame, já partiria para um tratamento. Ou intolerâncias alimentares, pediria testes respiratórios. Ou pensaria em má absorção intestinal, pedindo dosagem de gordura fecal. Vamos lá. Todos os colegas podem votar, quem tiver nas nossas plataformas, podem votar do lado direito para poder ver. Aqui, se vocês quiserem comentar, por favor, o microfone vai até vocês. Se vocês quiserem perguntar, comentar, omitir a opinião, imagine que vocês fazem parte da nossa votação do Polo de Floripa. Os nossos polos podem mandar também o que vocês, a percepção de vocês do caso clínico pelo nosso WhatsApp, ou podem votar na plataforma. Professora, uma breve avaliação sua sobre o caso. Então, uma paciente de 35 anos, jovem, né, sem sinais de alarme, mas com 6 meses de sintomas, diarreia, dor, distensão, preenche bem os sintomas aí para síndrome do intestino irritável, óbvio, sem sinais de alarme, sem emagrecimento, sem sangramento, sem diarreia noturna. Então, ela preenche critérios de Roma. Não é que toda vez que preenche é síndrome do intestino irritável, mas ela preencheria os critérios e tem algumas coisas ali muito importantes, detalhes assim muito importantes nessa história, eu não conhecia, mas assim, já passaria por uma impressão que eu vou deixar você caminhar um pouquinho para não fazer o diagnóstico antes, porque assim, tem detalhes ali muito prováveis de uma intolerância específica. Sim. Perfeito, professor. E assim, nós também gostaríamos de agradecer, nós temos a APSEM como grande apoiadora do desenvolvimento científico, um outro grande parceiro, a Alácia, que trabalha com os testes respiratórios, e isso fala que a nossa audiência, os 77% delas, fala sobre intolerâncias alimentares com testes respiratórios. Pode seguir. Vamos lá. Então, foi isso que a gente pensou mesmo, né? E o primeiro, as hipóteses, né, ficam entre intolerâncias alimentares, síndrome do intestino irritável, como a professora falou, e aí a gente foi investigar. O primeiro exame que foi solicitado, passa aqui, peraí.
Aqui, ó. Embaixo você volta. Volta aqui. É. Então, a gente pediu o teste de hidrogênio inspirado com lactose. E esse foi o resultado. Então, eu trouxe uma pergunta ali. Qual o diagnóstico ou a interpretação que os colegas fariam? Intolerância à lactose, pelo exame, má absorção de lactose, SIBO, ou um exame inconclusivo e sugeriria solicitar a dosagem com um metano? Chamar nosso querido Bravin, que está lá, entre na plataforma Bravin, comece Bravin, um grande especialista, Bravin, Fátima, em testes respiratórios. Os colegas aqui também. Quem gostaria de comentar, o microfone chega até vocês. Alguém? Por enquanto, ninguém está disponível para poder falar. Nossa audiência está voltando. Como é que está hoje a transformação, professora? Aqui que a senhora observa isso? Eu acredito que cada consultório hoje está tendo o seu teste respiratório, passou a ter mais uma arma no dia a dia para o diagnóstico. Isso, a senhora que é uma lutadora do diagnóstico preciso das intolerâncias, a senhora sente isso, que o paciente tem melhorado cada vez mais? E a senhora é uma defensora realmente dos testes, quando o paciente pode ter acesso? É, claro. A gente, voltando de Barcelona em 2003, nós trouxemos o teste respiratório para Belo Horizonte. Então, durante anos eu fiz o teste lá. Fui a única, talvez poucas no Brasil, mas fazia o teste respiratório só para a população SUS e Hospital das Clínicas. Não tinha ele para privado em Belo Horizonte, até que Maurício, por exemplo, começou e outros colegas, e nós também temos no serviço. Mas, enfim, a experiência veio há muitos anos exatamente a partir do grupo lá de Barcelona. Então, por anos trabalhamos no Hospital das Clínicas, vamos mostrar até resultados de exames aí das intolerâncias alimentares. Então, temos uma boa experiência também com o teste, mas é um exame ainda não disponível, é um exame caro, e muitas vezes a gente não faz o teste, trata empiricamente, ou faz o teste alimentar, porque nem todo mundo vai ter acesso tão fácil ao teste. 46% de nossos amigos, gratidão a todos vocês, votaram em síndrome de supercrescimento bacteriano. Zui? Então, esse exame foi feito com a lactose. Né? Mas chama atenção um pico que foi cedo, né? Um pico relativamente precoce, ali já com 1 hora. Então, levanta suspeita, mas eu acho que não dá para dizer que ainda que é supercrescimento bacteriano, né, professora? Não, para mim não seria. Intolerância à lactose. Porque o pico precoce talvez fosse assim, com 15, 30 minutos. Aí sim. O pico precoce num teste, por exemplo, que está fazendo frutose, lactose, quando vem um pico precoce, opa, esse paciente pode ter supercrescimento. Tanto que quando a gente suspeita de supercrescimento e intolerância alimentar, você não sabe o que você pede primeiro, os consensos sugerem começar sempre com o SIBO. Porque às vezes a intolerância alimentar é até secundária àquele supercrescimento. E nos testes que não são de lactulose ou glicose, que são os específicos para SIBO, a gente utiliza indiretamente um pico precoce nos primeiros 30, no máximo 45 minutos, mas principalmente nos primeiros 15, 30 minutos, pico precoce pode ser SIBO, mesmo um teste de frutose, lactose, como esse. Daria dúvida, mas assim, não seria a minha impressão. Ela teve sintoma? Ela teve sintoma. Teve bastante sintoma. Porque é uma coisa importante, porque a gente dá a lactose, então tão importante quanto a curva é a presença de sintomas durante a prova, o que reforçaria a hipótese da intolerância à lactose. Mas realmente é bem importante, né, num caso desse complexo, que a gente já suspeitava de outras intolerâncias, não, claro. Pedir primeiro do supercrescimento. Né? Ela já chegou para mim com esse exame da lactose já solicitado. Né? E aí depois ela veio porque não teve uma melhora total quando foi retirada a lactose. Né? Poderia até ser secundário, né? Exatamente. Então, ela foi retirado a lactose, ela teve só uma melhora parcial. Aí foi feitos os exames laboratoriais, que não
teve nada, né? Foi feito os testes de atividade inflamatória, PCR normal, e não tinha nenhuma alteração, não tinha nenhuma deficiência de vitamina. E aí, pensando na investigação, acho que, deixa eu só, o próximo passo aqui, a gente pediria exames de teste de IgE sérica para proteínas do leite, já que ela não teve resposta total com a retirada da lactose, teste de hidrogênio expirado, daí aqui com lactulose, na verdade, a biópsia de delgado para medir a atividade de lactase ou calprotectina fecal. Alguém gostaria de emitir alguma opinião sobre o caso clínico? Nossa plataforma está votando. Professora, a senhora tem aqui mais um. Clóvis de Londrina manda um abraço, está lá com um polo. Um grande abraço a Clóvis, faz parte do grupo NAFAD Brasil. Um abraço, Clóvis. Obrigada. E todo o time de Londrina que nos acompanha, um forte abraço. Tá? Temos também que está mandando, só enquanto está votando, porque a professora tem muitas fãs, então a gente tem que falar um pouquinho para cada um. O Frangio está em Itajaí, então, o Fangio, Itajaí, um grande abraço também. Estou vendo ali meu amigo Marcelo, está aqui de Itajaí também, um forte abraço. Vamos lá, temos já a resposta, meninos? Estamos rodando, ainda estamos votando para a gente. Professor, algum toque sobre algum desses? Então, ela já tinha feito a retirada, né, da lactose e não tinha tido melhor, uma diarreia importante, um quadro de dor abdominal, talvez a intolerância à lactose também era um diagnóstico, mas não único. Então, eu pensaria muito, embora não tenha sinais de alarme, os guidelines sugerem que, nesses casos, a gente faça uma avaliação de doença celíaca, pense em supercrescimento e atividade inflamatória. Então, calprotectina fecal poderia ser feito, o teste de hidrogênio expirado poderia ser feito e os testes de doença celíaca poderiam ser feitos. Elisa, aqui de Goiânia, está mostrando todos os amigos que estão lá de Rio Verde, um abraço a todos vocês e de Goiânia, mostrando o quanto que eles vão precisar utilizar enzimas para mais tarde para poder almoçar. Então, vamos lá ver. Nosso time que está em casa votou letra B, 61%. Teste de hidrogênio expirado para lactose. Uzui. Lactulose. Lactulose, né? Tinha um pequeno erro ali. Lactulose, desculpa. Falei. Isso. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vai falar que a curva foi igualzinha. A curva foi igualzinha. Não, a curva não, foi... Não que você voltou. E aí foi esse o resultado do exame. Pico precoce também? Ó. Aí aqui sim, né, professora? Pico precoce. Aí o precoce, né, o duplo pico da lactulose, que é o típico, né, um exame bastante alterado, confirmando o diagnóstico de síndrome de supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Então, com esses exames, a gente elaborou que essa paciente tinha vários diagnósticos, né? Então, ela tinha SIBO, síndrome do intestino irritável, né? E aí a gente, pela história, professora, a gente pensou ali na intolerância à histamina, né? E que depois, com esses diagnósticos, a conduta... então, a gente vai discutir qual vai ser a conduta de tratamento a partir desses resultados. Primeiro tratamento. Ciprometronidazol, amoxicilina com clavulanato, rifaximina, antiespasmódicos ou amitriptilina. Ok. Enquanto isso, professor, alguma dica, algum toque para cada um? Então, essa paciente tem um quadro de dor abdominal,
Então, mesmo independente dos diagnósticos, eu concordo que ela pode, no slide anterior, que ela tem todas as possibilidades, né? Ela tem, ela preenche critérios para síndrome do intestino irritável com diarreia, ela teve o diagnóstico de SIBO, ela tem o diagnóstico de intolerância à lactose e ela tem critérios clínicos que lembram a intolerância à histamina. Então, todas essas opções, ela pode ter 1, 2 ou 3 diagnósticos, nada impede, mas é claro que em medicina sempre a gente tenta ver se um só, resolvendo um, se ela melhora os sintomas dela. Então, o antiespasmódico não é o tratamento possível, que aí seria o tratamento possível, ou uma neuromodulação, mas sempre são bem-vindos, quando bem indicados, um paciente que tem dor, que tem bloating, ou que tem a neuromodulação como possibilidade. Então, acho que para o tratamento do SIBO será o ABC, né? Vamos ver a plateia. Uma colega muito experiente lá de São Luís, do Maranhão, a querida Priscila, um forte abraço, Priscila, passa aqui para a gente, professora, o aumento expressivo que elas percebem, ela está lá reunida com todos os colegas, da queixa de bloat, realmente, a escolha do tema foi extraordinário. Tá? Parabéns para o Fábio. Não, para todos nós, somos um time. Cerca de 75% dos colegas colocam como a rifaximina para poder utilizar, mais 22% cipro e metronidazol. Vamos lá, Zoe. Então, eu vou apresentar e fechar. Só falar aqui um minutinho, que todas as possibilidades existem. A gente pode usar o cipro, o metro, o cipro e metro, o amoxiclavulanato, a rifaximina e outros, né? E outros, tetraciclina, neomicina, enfim. Ela tinha diarreia, então não é neomicina, mas enfim, só para não falar, a rifaximina é a droga de escolha, mas ela é cara. Então, no nosso meio, temos que saber que temos outras opções, né? Ela é a droga de escolha, mas mesmo os guidelines americanos e europeus colocam como uma opção, e dando todas essas, entre esses todos, 3 aí colocados, também como opção para a gente tratar. Professora, aproveitando esse gancho só rapidinho, assim, a Kaline, lá de Minas, muito querida, né, também, ela fez uma pergunta que realmente me parece interessante. A NAC, né, N-acetilcisteína associada à rifaximina, outros, teria alguma vantagem com outros antibióticos também? O estudo é primeiro no mundo, né? Nunca se viu. Mas por que tem um racional com a rifaximina? Porque ela é absorvida na mucosa do delgado e ela tem que atravessar a mucosa, a camada de muco. Então, por isso o mucolítico. Então, para outros antibióticos, isso não foi visto. É o primeiro estudo em humanos e foi visto em animais de experimentação, num estudo muito recente. Então, nós não podemos extrapolar, não. Mas é a primeira vez que o gastroenterologista vai usar o N-acetilcisteína com esse objetivo especificamente. Torçamos aí para dar realmente isso, né? Eles vão continuar fazendo. O N dele foi 15 na rifaximina em dose padrão, 15 pacientes só rifaximina em dose baixa e 15 pacientes associados. Então, é um N muito pequeno, são 45 pacientes. Então, vamos com calma, né, que a gente não pode também extrapolar uma verdade a partir de um único estudo inicial e pequeno no N. Apenas são dados que a gente vai coletando e enchendo o Winchester. Temos uma pergunta aqui. Ô Nelson, por favor, você leva só o microfone ali, querido? Bom dia, parabéns. Excelente Seu palestra. Nome, meu amigo? Eu sou o Leonardo, eu sou gastroenterologista de Itajaí. Satisfação, querido Leonardo. Obrigado. Forte abraço. Estou vendo 2 grandes amigos aqui de Itajaí. Estamos juntos. Justamente a minha pergunta seria se nesse caso, doutora Maria, a senhora iniciaria já com a associação de mucolítico, independente da escolha do antibiótico, obviamente por questões de preço. Se a senhora já, num primeiro tratamento, se já começaria com mucolítico, sabendo que a SIBO pode ter um caráter recidivante nos próximos meses. E também eu queria fazer uma pergunta, a segunda pergunta seria se a senhora tem experiência com o uso da berberina em algumas situações. De qual?
Beberina? Berberina. Berberina. Não tem. Você tem? Também não tenho. Não tem. Se você quiser compartilhar um pouquinho da sua experiência. Não, é justamente alguns trabalhos mostram a associação de alguns fitoquímicos, né, para associação ali como atividade modulatória também, da permeabilidade intestinal, né, mas também tem a questão do mucolítico. Vamos estudar. Vamos estudar. Garanto a você que no melhor do DDW a gente vai ver o que houve de trabalho para isso. Tá bom? Convidamos você para estar conosco dia 7 de junho, 9 até 12 da manhã. Estaremos lá com a resposta para ti, Leonardo. Ok, obrigado. Ele fez uma pergunta, né, Leonardo? Se eu já usaria, nesse caso, por exemplo, o mucolítico. É o que eu estou dizendo. É um trabalho, primeiro, não é experimental, foi em pacientes, mas é um N muito pequeno, com uma extrapolação assim, mundial. Né? Mas houve um resultado muito interessante, mostrando que a absorção da rifaximina é muito superior. E uma das coisas que a gente sabe é que a recidiva pós-tratamento é alta, embora com a rifaximina o tempo de controle desse supercrescimento parece maior, é uma das vantagens, a recidiva é menos frequente, mas ela ocorre até metade dos casos em um ano, é alta, então a ideia seria essa. Mas eu acho que a gente tem que ir com calma, é mais um custo para o paciente, é mais uma medicação, os trabalhos vão chegar, vamos ver esse da íntegra do professor Pimentel. Eu conversei pessoalmente com ele, assisti a apresentação dele, apresentei o trabalho dele no Melhor do DDW em português. Então, foi um trabalho que eu me dediquei a entendê-lo. Mas acho ainda assim, ele é pequeno em N, é o primeiro, o tempo de acompanhamento é pequeno, para a gente extrapolar como verdade para todos os pacientes. Eu fiz essa semana em 2 pacientes em Belo Horizonte, até para ganhar um pouquinho de experiência prática, mas eu não falaria que isso deveria ser feito por todo mundo ainda, pelo menos nesse primeiro momento. Vamos lá, Ozui. Mineiro é assim mesmo, viu? Fica em cima do muro. E aí o desfecho do nosso caso, né, essa paciente foi tratada com rifaximina, né, a gente recomendou uma dieta baixa, né, leve, reduzindo a quantidade de FODMAPs, manteve a restrição dos alimentos muito concentrados de lactose, não uma restrição total, apenas os alimentos que têm mais lactose, e aí ela apresentou um alívio significativo dos sintomas, a gente fecha o diagnóstico que ela provavelmente tinha intolerância à histamina, mas era secundária a SIBO, e aí com o tratamento ela teve uma melhora e a gente vem mantendo, monitorando, porque a gente sabe, né, como foi salientado, que os sintomas podem retornar com um novo supercrescimento e a gente vai ter que ficar acompanhando essa paciente, mas ela ficou muito satisfeita com o tratamento. Que ótimo. A gente tem aqui no chat e nas mesas várias perguntas sobre intolerância à histamina e esse diagnóstico diferencial, vou né, que a senhora vai apresentar. Então, só para acalmar o coração do pessoal aqui.